Nesse último serviço meu com 19 anos foi quando eu descobri a doença, né? Como é que foi essa fase de descobrir a doença? Então, depois que eu saí do serviço meu, da gráfica, que eu Sim. trabalhava de noite, acho que era da meia-noite às 6 da manhã. Eu fiquei uma semana só. Uhum, não E aí dava. e aí eu saí. E aí foi uma quinta-feira, acho que peguei carteira de trabalho minha, RG e uns currículos, coloquei numa pastinha e fui pro centro de Campinas, lá da minha cidade. Uhum. E aí depois disso eu não lembro como eu voltei embora. Não lembra nada. Não. Eu lembro que eu tava ruim, que eu parei num bar de esquina e dei currículo meu num bar de esquina. Aham. Fica como se fosse flashes. Flash, isso. Você só lembra que Chegando saiu da gráfica. Aí fui pro centro numa quinta-feira, distribuí currículo. Depois não lembro como voltei embora. E você lembra dessa época, Stephanie? Lembro. Você tá trabalhando na época, né? Eu lembro. Porque aí ele não voltou pra né? casa, né? Ele voltou depois, né? E foi o mesmo episódio que você tinha ido pro Ouro Verde, que a gente tinha achado. A gente chegou, eu falei pro meu pai. Tinha um veneno de rato que tinha pegado. Veneno de rato, a gente achou na bolsa dele. Uhum. E você lembra disso? Lembro de eu comprando. Mais flash, eu lembro do veneno, mas não sei o que aconteceu com ele depois. Mas assim, o veneno você comprou antes. Acho que foi antes. Antes desse dia que você saiu da gráfica e começou a distribuir currículo. Acho que foi um dia antes, o veneno. Um dia antes. Então, alguma coisa já estava diferente. Eu senti que estava diferente. Perdendo sono, conseguindo dormir. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu pai, leva no Cândido. O Cândido é o hospital da minha cidade, sabe? Hospital psiquiátrico. Não sei se já ouviu falar. Não ouvi. E aí quem trabalhava lá, eu sabia porque quem trabalhava lá era minha outra irmã e minha cunhada na cozinha. Mas olha só, você teve uma percepção, tipo assim, alguma coisa está errada comigo. Coisa tá errada, tava estranho. E você estava pedindo para te levarem pro hospital. Tanto que ele falou, não, lá não é seu lugar não, filho, vai ficar aqui. Entendi. E aí reuni a família depois, reuni a família, fizeram oração, que são nessa igreja, né? E aí minha irmã falou, vou levar ele pra minha casa. E aí pegou e levou pra casa. Nesse tempo eu já peguei a Bíblia, fiquei com a Bíblia embaixo do braço, fui pra casa dela. E aí chegando lá, isso eu não me lembro muito, mas eu lembro que as moças me estavam falando que eu não sabia reconhecer meu nome, não tava reconhecendo meu nome. Ele começou a se confundir com personagens bíblicos. Eu misturei Bíblia e filme, das coisas que eu mais gosto. Isso, ele já não estava mais em si. Entendi. Mas você lembra disso? Porque assim, ele tem uma coisa muito interessante. Tipo assim, ele vai trabalhar numa gráfica, que era o turno noturno, não é isso? Isso. De noite, você trabalhava de noite. E isso é um gatilho. A ausência de sono pode ser um gatilho para se abrir determinados tipos de transtornos. Interessante. Então, você vê que ele não aguenta muito tempo, ele está sem dormir, e aí ele começa a mudar o comportamento. Sim. Ele saca isso, pede ajuda, mas as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava acontecendo. Porque o Gustavo, ele sempre foi uma pessoa muito introspectiva. Então, ele já vinha de um quadro, eu não lembro exatamente qual o espaço de tempo disso, mas ele se fechou. Ele ficou mais fechado nesse período. Mais fechado ainda. Aí ele quase não saía, não socializava. E coincidiu dele estar insatisfeito com o serviço. E a gente ficava preocupado e tal. Percebia que não tinha... Né, que ele estava diferente, que ele estava diferente, mais né? Sim, não estava feliz, retraído, não estava, às vezes, agressivo, bravo. Embora irritado. ele sempre foi uma pessoa meio pavio curto, mas ele estava mais, né? Pouquinho o limite mais. já tinha sido excedido. E aí, depois que aconteceu isso, ele tinha ido para casa da minha irmã. Só que aí, da forma que ele tava, minha irmã as meninas eram menores na época, até estava com medo de ficar com ele lá, porque ela não sabia o que podia acontecer, porque ele já não tava mais em si. Então, ele já tava falando coisas assim, muito fora. Você lembra o que você falava? Eu lembro que eu li um versículo na Bíblia que se alguma coisa ser morto com espada, alguma coisa assim, ficou na minha cabeça. Como se aquilo fosse uma mensagem de que podia acontecer com você. Então, você deve ter começado a imaginar que existia uma trama para tirar sua vida. Isso. E começou a se comportar num comportamento de tentar se defender daquilo. É isso que aconteceu? Misturou porque Bíblia aí com filme. Um pouco antes você já tinha começado com uma mania de perseguição, né? Que você tinha parado de ir pra igreja. Muito paranoia porque ele achou que o pastor da igreja estava pregando pra ele. Falava começou pra isso, ele. Né? Paranoia. Entendi. Ele começou com essa paranoia.
Quanto tempo, assim, 2 meses antes? Para nós, acho que foi 1 mês e meio. 1 mês e meio, praticamente 2 meses. Isso. E aí levaram eu pra Márcia, né? Isso, Márcia é uma prima nossa, que ela é psicóloga. E nesse dia, quando ele começou com esse episódio do surto, ele foi porque ela era vizinha dessa minha irmã, que ele tinha ido lá dormir. Aí uns 2 minutinhos até a casa dela. Aí chegou lá, aí eu não lembro que eu conversei com ela. Eu também não. Eu lembro que eu escrevi umas coisas, assim, uns números que eu escrevi. Que como se fosse um fim do mundo. Isso. Aí ela já tinha pedido pro... Eu queria ver o que eu ia falar. Pra mim, eu tinha descobrido alguma coisa. Alguma coisa que ligasse uma profecia, algo assim desse tipo. Isso. Né? Que a gente chama isso de um delírio. Começando a criar uma realidade que para você é verdade absoluta. Né? É importante que a gente entenda isso, que as pessoas acham que isso é fantasia da sua cabeça. Não. Quando ele começa a adoecer, ele começa a realmente acreditar naquilo. Sim. Então, ele devia achar que o que o pastor estava dizendo era uma mensagem cifrada e que existiam passagens que falavam de coisas que podiam acontecer com você e ter essa certeza. Então, a Márcia deve ter percebido nesse momento, a Márcia é psicóloga, né? A prima de vocês, de que ele estava tendo um delírio. E aí ela falou pra minha irmã, tipo, não fica com ele na sua casa, chama seus pais e leva ele pro hospital. E aí chegaram amanhã, pra medicarem. Aí eu lembro quando eles chegaram em casa, meu pai e minha mãe, pra pegar eu lá, eu não quis ir no banco da frente, porque eu tinha assistido um filme que o menino ia no banco na frente e o pai dele morria. Aí eu já comecei a misturar outra coisa. Entendi, você foi misturando. Aí minha mãe falou, vai na frente. Eu falei, não, mãe, eu vou atrás. Já e não dizia por quê? Não, não dizia. Você não dizia por quê. Mas na tua cabeça... Mas é por causa daquele filme, que o menino ia na frente do carro e aí o pai dele morria. Comecei aí, nessa hora, comecei a misturar tudo. Como se você fosse na frente, poderia acontecer um acidente. Igual no filme. Igual no filme, você se sentiria responsável pela morte do seu pai. Isso. Entendi. E isso foi deixando você bem apavorado. Foi. Eu tava com uma blusa, coloquei touca assim, fiquei com uma touca na cabeça, aí fui lá atrás no carro. Como se fosse uma coisa assim. Era uma verdade pra você. Pra mim era. Exatamente. Então, assim, você tava sofrendo com aquilo. Não era uma questão de deixa de bobeira falar isso. Você foi misturando coisas da religião, não é isso? Com coisas de filmes. Que eu gosto, né? Entendi. Aquilo tudo foi sendo embaralhado e criando uma realidade, mas uma realidade muito desconfortável, né, Gustavo? Muito. As pessoas estão tirando tempo para tudo. Tempo para se embelezar, tempo para estudar, tempo para namorar, mas as pessoas esquecem de ter um tempo para si. Ou seja, do encontro interno, daquilo que leva a gente a descobrir quem somos de verdade, que é o tempo que a gente faz com a gente mesmo. É aquele tempo da reflexão, do autocuidado, e é o tempo que a gente conecta com o que a gente tem de melhor. E quem sabe, é o tempo que a gente também conecta com o que chamamos de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia, porque a gente vai se encontrar aqui todo dia do ano. 365 dias a gente vai estar junto, porque você vai ter um tempo para você, eu vou ter um tempo para mim e a gente vai ter o nosso tempo aqui, juntinhos.